Boa noite a todos. Iniciemos nosso Evangelho de hoje com a leitura Fonte Viva em nossas tarefas. Não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes. Paulo, Romanos, capítulo 12, versículo 16. Não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes. Recomenda o apóstolo, sensatamente. Muitos aprendizes do Evangelho almejam as grandes realizações de um dia para o outro. A coroa da santidade, o poder da cura, a glória do conhecimento superior, as edificações de grande alcance. Entretanto, aspirar só por si não basta à realização. Tudo nos círculos da natureza obedece ao espírito de sequência. A árvore vitoriosa na colheita passou pela condição de arbusto frágil. A catarata que move poderosas turbinas é um conjunto de fios d'água no nascedouro. Imponente é o projeto para a construção de uma casa nobre. No entanto, é indispensável o serviço da picareta e da pá, do tijolo e da pedra, para que a arte e o reconforto se exprimam. Abracemos os deveres humildes com devoção ao nosso ideal de progresso e triunfo. Por mais árdua e mais simples a nossa obrigação, atendamo-la com amor. A palavra de Paulo é sábia e justa, porque, escalando com firmeza as faixas inferiores do monte, com facilidade lhe conquistamos o cimo e aceitamos de boa vontade as tarefas pequeninas. As grandes tarefas virão espontaneamente ao nosso encontro. Que assim seja. Prosseguindo com o nosso Evangelho, vamos fazer a nossa oração inicial. Neste momento, vamos agradecer por tudo aquilo que recebemos, por estarmos hoje, nesse dia maravilhoso, respirando, caminhando, fazendo as nossas atividades. Agradecer a Deus e a espiritualidade bondosa por tudo que eles nos dão. Que a paz de Jesus nos envolva sempre. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoa as nossas ofensas, assim como devemos perdoar aqueles que nos ofendem. E, por caridade, não nos deixes cair nas tentações, mas livra-nos de todos os males. Que assim seja. Boa noite, meus irmãos, boa noite, minhas irmãs. Vamos dar sequência ao estudo do Evangelho. O tema desta noite é os tormentos voluntários. Tormentos voluntários. E, inicialmente, vamos tentar explicar, né, o que seria tormentos voluntários e quais são os objetivos dele, que servem, né, isso, na nossa vida, afinal de contas. A própria palavra tormento, né, todo mundo já sabe que é tormento, é sofrimento, né, suplício, enfim, tudo aquilo de ruim, né, que nos acontece. E voluntário é aquilo que nós mesmos buscamos, aquilo que nós mesmos procuramos, aquilo que nós mesmos criamos. Então, são todas aquelas situações que nós buscamos, que nós criamos, que acabam nos trazendo tormentos, acabam nos trazendo infelicidade, acaba nos trazendo tristeza, suplício, enfim. O adjetivo que a gente quiser colocar, esse conjunto de coisas, né, ruins que nos acontecem. Mas eles acontecem. Por que eles acontecem? Porque nós, justamente, por ainda estarmos num planeta de prova e expiação, por ainda estarmos numa condição de espíritos imperfeitos, nós vamos buscar
a nossa felicidade em coisas que não vão nos trazer a felicidade, a verdadeira felicidade. Ou seja, nós buscamos nas coisas materiais a nossa felicidade. Então, por isso que nós acabamos sofrendo uma série de consequências em função desta busca inútil da nossa felicidade através das coisas materiais. Bom, aí fica a pergunta, tá, então a gente deve evitar os gozos materiais, a gente deve evitar as coisas materiais? Não é que a gente deva evitar, a gente deve dar para as coisas materiais o verdadeiro valor que elas têm, ou seja, elas devem servir de instrumento para o nosso crescimento, e o nosso crescimento ele se dá a partir daquilo que nós conseguirmos fazer em benefício do nosso semelhante. Então, as coisas materiais, elas têm que vir como instrumento, como ferramentas para o nosso crescimento e para o crescimento do nosso próximo, o crescimento do nosso irmão. Então, a gente não deve evitar, a gente deve saber utilizá-lo para o nosso crescimento, para o nosso bem, para o bem do nosso irmão, para o bem coletivo. Aqui tem uma pergunta que diz assim, o tormento dos invejosos e dos ciumentos, né? Ciumentos e invejosos, quais são os tormentos para ele, né? Imagina aquela pessoa que tem inveja, aquela pessoa que tem ciúme de tudo que o outro tem, né? Ele não pode ver um vizinho ter tal coisa, ele não pode ver um parente adquirir tal coisa, que ele já fica maluco porque ele tem que adquirir algo igual, ou tem aqueles ainda que é maior, né? Ele que é maior ainda. Quem assistia aquele seriado do Kiko, por exemplo, do Chaves, né? O Chaves tinha uma coisa, o Kiko ia lá e trazia uma coisa maior, uma bola maior, um pirulito maior, né? Então, a inveja, né? O ciúme. Então, o tormento dessas pessoas é exatamente esse sofrimento que elas têm, que muitas vezes não conseguem ter, aquele bem material que o outro tem, mas eles fazem de tudo para ter, né? Fazem de tudo para ter. Bom, esses sofrimentos causados pela inveja e pelo ciúme, eles são considerados tormentos voluntários? Faz a pergunta. Sim, pois são sentimentos que podemos e devemos evitar. São germes destruidores que nos impedem de conseguir as compensações merecidas da vida espiritual. Não estão considerados voluntários, por quê? Porque a gente pode evitar. Tudo aquilo que nós temos as condições de evitar, de não fazer, e mesmo assim nós fizemos, é por vontade nossa que a gente faz. Né? A gente se mete em encrenca, né? Esses tormentos voluntários a gente pode considerar como aquela casca de banana que a gente bota no nosso caminho, né? Que a gente vai resbalar. Aquela armadilha que a gente monta, que daqui a pouco a gente esqueceu que ela está armada e nós mesmos caímos nela, né? Em várias situações da nossa vida. Tudo por quê? Porque nós vamos atrás da felicidade, buscando nas coisas materiais, e a felicidade, como a gente sabe, não é deste mundo. O que é que acontece, então, com aqueles que sabem se contentar com o que têm? Na lição diz que aqueles que conseguem se contentar com o que têm, esses são os verdadeiros ricos. Esses são os verdadeiros ricos. Porque a riqueza não está na coisa material. A riqueza está exatamente no seu interior, na sua consciência. Quando ele vai dormir tranquilo, consciente de que está tudo bem, de que ele fez o bem, essa é a principal riqueza. Porque não adianta de nada a gente ter as melhores coisas, os melhores bens, e quando vai deitar no travesseiro, a nossa consciência fica nos martelando porque nós não agimos bem durante o dia. Para finalizar, então, não devemos, então, procurar a melhoria nas nossas situações materiais, né? Já que a gente busca a felicidade nas coisas materiais, e não é ali que está a felicidade, nas coisas materiais. Então,
a gente não deve procurar adquirir, né, uma casa melhor, um meio de transporte melhor? É isso? Não, não é isso. A gente deve continuar se esforçando para ter as coisas melhores. Uma casa melhor, uma casa mais confortável, um veículo de transporte mais seguro, né, mais econômico, enfim, né? Tudo na nossa vida, das coisas materiais, o melhor que a gente puder adquirir, mas a gente precisa estar atento para não fazer disso um sofrimento para a gente. Eu tenho porque tenho que ter um carro melhor, e não dorme enquanto não tiver, né? Então, enquanto essas coisas estiverem nos atormentando, no sentido de não deixar que a gente fique tranquilo, que a gente fique em paz, leve uma vida boa, uma vida tranquila, aquilo ficar nos atormentando, essa maneira não está correta, então, de nós encararmos os bens materiais desta forma. Então, a gente deve tentar melhorar as nossas condições materiais, mas que isso não seja motivo da gente acabar criando uma falsa felicidade em que mais cedo ou mais tarde nossos olhos vão se abrir e a gente vai ver que a gente acabou buscando a felicidade no lugar errado, da forma errada. E para finalizar, tudo isso que foi falado aqui só tem sentido se nós acreditarmos que nós estamos no planeta Terra, nesta escola bendita, para crescermos, para evoluirmos e que nós teremos outras oportunidades de crescimento e de evolução. Senão, não tem sentido, né? E a lição de hoje, já que nós estamos falando em escola, é como se a gente fosse para a escola e, ao invés de ir para a aula, prestar atenção na aula, nos conteúdos, a gente desse mais valor para a hora do recreio, né? Então, se a gente vem para a escola chamada Terra e a gente der mais valor para o recreio do que para o conteúdo, nós vamos acabar nos dando mal, caindo na nossa armadilha, tropeçando naquela casca de banana. Então, vamos para a nossa oração final, agradecendo e pedindo. Vamos elevar o nosso pensamento a Deus bondoso, justo, e pedir a Ele, a espiritualidade bondosa, que visite os hospitais, dando conforto, alento a todos que lá estão. Pedir a Jesus também que proteja e ampare a todas aquelas pessoas que farão o procedimento essa semana, que leve o carinho, a espiritualidade bondosa juntamente com eles, que os médicos sejam encaminhados e orientados pela espiritualidade bondosa e que tudo corra da mais perfeita ordem. Muito obrigada, Senhor, por tudo que Tu nos dá. Pedimos também que Jesus, na sua infinita bondade, ampare todas aquelas pessoas que estão com depressões, qualquer tipo de doença em suas casas, nos hospitais, que estão, crianças que estão pelas ruas, órfãos de pais vivos. Que Deus abençoe e proteja, dando a eles um caminho de paz, de tranquilidade, de amor. E que a paz de Jesus nos envolva sempre. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoa as nossas ofensas, assim como devemos perdoar aqueles que nos ofendem.
e por caridade, não nos deixe cair nas tentações e nos livra de todos os males, que assim seja. E pedimos também a visita da espiritualidade bondosa que está em nossas casas, que eles se dirijam ao nosso centro espírita Allan Kardec, aqui de Balneário Gaivota, que aqui serão bem recebidos, bem amparados, bem esclarecidos, e que Jesus, na sua infinita bondade, ampare a todos. Desculpe. Pedimos também orações por todas aquelas pessoas que se suicidaram, que eles tenham o conforto, o carinho, e que eles possam cada vez mais se melhorar no lugar que estão e sair melhorando e prosseguindo na luz de Jesus. Que assim seja.